Bom dia, Sérgio Costa, Bom Olivia dia. Bonamici e Begonha Bom Inês. dia. Bom Bom dia. dia. Bem-vindos, como estão? Tudo bem? Obrigado. Eu gostava de começar este programa a pedir-vos para escutarem atentamente o som que se segue, o comunicado da nova porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Vamos a isso? Vamos a isso. Vamos. Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high-quality information on consular affairs. I am a digital person. Eu sou uma pessoa digital, diz a nova porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, criada por inteligência artificial, chama-se Victoria Shi. Qual é o vosso comentário? Um porta-voz digital do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Quem é que quer começar? Os tempos estão a mudar. Sim. E muito rapidamente. E quem ia dizer que seria a Ucrânia o primeiro país em dar este passo, não é? Pois realmente com isto se chama atenção, não é? Se se quer chamar a atenção dos mídias internacionais e do mundo, sem dúvida com isto, por ser os primeiros, chama-se atenção. Mas também, ao mesmo tempo, é preocupante, não é? Sim, há o risco de eventual desinformação. É muito preocupante porque exatamente esta desinformação, se estiver tudo digitalizado e por inteligência artificial, não sabemos até onde é que se pode chegar. Portanto, abre-se um debate, eu acho que interessante, que não sabemos até onde é que chegará. Não sei o que pensa Olivier. Olivier. Sim, e é interessante por um lado, porque de facto temos que apanhar este comboio absolutamente da inteligência artificial. Eu tento apanhar este comboio, mesmo no trabalho, eu trabalho, começo a trabalhar um pouco com a IA. Agora, o que é preocupante neste caso é que, o que não é preocupante, aliás, é que esta senhora, eu já tinha visto o vídeo, esta senhora é alimentada pelos humanos, portanto Exato. não é um robô, para se dizer, Sim, que não é. fala, portanto tudo isto é escrito, eu penso, é escrito por humanos. Bom, o que é preocupante é que a partir do momento que isto existe, significa, e que se não há filtro e não há regulação, Exatamente. significa, por exemplo, a Rússia, por exemplo, Exatamente. pode perfeitamente tomar controle desta personagem digital, através, por exemplo, sei lá, de um ciberataque. Portanto, é de facto importante e interessante ao mesmo tempo e perigoso ao mesmo tempo. E um debate que deve ser feito, claro, por toda a Europa e não só, não é artificial, é a análise deste Visto de Fora. Vamos avançar para os temas que marcaram a atualidade europeia. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Nem de propósito, a inteligência artificial foi justamente um dos temas do debate sobre o futuro da União Europeia, debate entre os candidatos à liderança da Comissão. Entre outros temas, falou-se de pacto ecológico, da guerra, claro, entre Israel e o Hamas, migrações e até do TikTok, um debate promovido pelo Político Europe e pelo estúdio Europa, que foi, enfim, adjetivado de ardente e apaixonado, também embaraçoso e arcaico. E há, Olivier, um dado a reter. Quando questionada sobre se poderia trabalhar com os partidos da extrema-direita, com o grupo da extrema-direita ou direita populista no Parlamento Europeu, na Europa, Ursula von der Leyen, enfim, não disse claramente que não. Qual é o teu olhar sobre esta declaração da von der Leyen? Ela reflete uma boa parte da direita europeia hoje em dia. Antigamente havia sempre esta ideia por parte de alguns partidos da direita moderada que não, sobretudo com a direita radical, não pode haver aliança, e podemos ver que em muitos países esta barreira está a cair. E eu acho que a Ursula von der Leyen, ao dizer isto, não é, já está a tentar salvar, de uma certa forma, o seu lugar, preparar a sua reeleição. O que mais me parece interessante também é ver que a jogada da senhora Meloni, que para mim é ainda mais interessante do que a jogada de Ursula von der Leyen, porque a senhora Meloni quer, de facto, ela também aposta nesta aliança de direita. É a nova jogada da direita radical, é preciso entender isto. Vimos em Espanha com o Vox, o caso de Portugal é diferente, Sim. mas em Espanha, na Itália, que é esta questão que também que a França quer, mas não consegue neste momento, a direita radical francesa, quer absolutamente haver esta aliança entre a direita moderada e a direita radical. E a Meloni é exatamente
é a estratégia dela. O que disse Ursula von der Leyen, para mim, é uma vitória indireta da senhora Meloni. Muito rapidamente, Olivier, achas que von der Leyen tem o lugar ameaçado, mesmo se não tiver esse apoio ou esse entendimento com a extrema-direita? Super rapidamente, por interrogação, para mim, se ela é favorita, exceto se entra alguém em jogo, que é Mario Draghi. Muito bem. Begonha, como é que olhaste para esta forma, para a resposta de von der Leyen, que não disse não ao eventuais entendimentos com os partidos da extrema-direita? Pois está-se salvar, concordo neste caso con Olivier, porque realmente ela está a ver, eles están a ver todas as sondaxes, están a avaliar todas as sondaxes, os estudos de votos, de posíveis resultados electorais das eleições europeias e sabem do crescimento incrível que se está a espera da extrema-direita e ela quer voltar a ser presidenta da Comissão Europeia e sabe que com un posible pacto con a extrema-direita ela pode se salvar, non é? Mas realmente este tamén é o debate, como dixía Olivier, que estamos a ter en todos os países neste momento. Falamos disto neste programa moitas veces. Este debate existe neste momento en Portugal, este debate existe en España, existe na França, na Itália. Que a direita moderada está muito frágil, não tem quadros suficientemente fortes para se impor. O que demostra é que estamos nun mundo moito polarizado neste momento, que realmente o que é o sentido común, o que é o equilibrio, os moderados, realmente neste momento non son os que están a ter máis suceso, porque estamos nun mundo tan fracturante, tan difícil, con tantos conflitos, con tanta crise social tamén, que no momento de conflitos e crise social sempre históricamente crecen os extremismos. E entón os extremismos estánse a alimentar tamén desta situación, están a aproveitar a situación e está a acontecer isto como un efeito dominó, está a acontecer en todos os países, antes ou depois. Olivier. O que eu acho também interessante é que algo que seria interessante perguntar à senhora von der Leyen é por que Meloni e não, por exemplo, sei lá, Le Pen ou André Ventura, por exemplo. O que é curioso nisto é que a extrema-direita, a direita radical, também ela está fraturada. E isto é interessante porque o próprio André Ventura disse uma coisa interessante. No outro dia ele disse que o seu grupo, do Chega, vai a partir juntar-se ao Le Pen e ao AfD da Alemanha e não ao partido Vox. E ao partido da Meloni. Ou seja, há uma divisão na União Europeia, no Parlamento Europeu, aliás, entre de um lado Meloni e Vox e do outro lado, por exemplo, Le Pen e Chega. Exato. O que é curioso, porque afinal Ventura e Abascal, o presidente do partido Vox, têm uma forte ligação. E isto é muito curioso, porque há tantas nuances, há muitas nuances, mas muito mesmo, dentro da própria direita radical. Isto também acho que é interessante, que mostra que não é porque eles vão ganhar votos, como é evidente, que não há, no entanto, uma união claríssima dentro da direita radical. E muito rapidamente, Begonha, isto não pode ser explorado pela direita moderada, essas divisões de que fala na extrema-direita ou a direita populista, não pode ser explorado pela direita moderada? Debería ser explorado e, sobre todo, os partidos deberían estar a par do que acontece na rúa. Eu acho que os políticos deben e deberían ir máis estar na rúa, andar na rúa, ir de transporte público, falar con as persoas, non ficar fexados nos seus gabinetes. E a extrema-direita explorou isto moito ben nos últimos anos, mas como cualquier movimento que crece moito rapidamente, é normal que surxan fracturas, non é? E eu tamén acrescento, por parte isto de preferir, por exemplo, Ursula von der Leyen a Meloni do que, por exemplo, André Ventura, é que a Meloni, se unha coisa ten positiva, se pode dizer positivo, é que realmente, e é positivo, é o feito de ela ter apostado ser europeísta, no sentido de ela representa un partido, uns ideais, mas desde o primeiro momento ela diz que defendía o proxecto europeo. E entón penso que a Ursula von der Leyen está a tentar diferenciar realmente de posíveis pactos quenes defenden realmente o proxecto europeo de quen non defende o proxecto europeo. Avançamos neste visto de fora. Enfim, muitos movimentos de extrema-direita surgem também da Europa de Leste e há 20 anos 10 novos países aderiram ao projeto europeu. Foi a 1 de maio de 2004. Quase todos os
novos Estados da Europa de Leste. Olivier, que balanço destes 20 anos do grande alargamento da União Europeia? É um balanço, eu diria que na sua globalidade é um balanço positivo, porque basta ver, sobretudo para os países, não é, a riqueza que aumentou. Portanto, há um número que eu acho que é interessante, que é o número da Polónia, que é o PIB por habitante, que quase duplicou no espaço de 20 anos. E, portanto, são países, eu acho que cada vez mais virados para a democracia, cada vez mais ricos também, na verdade. Não são ricos, mas são cada vez mais ricos, de uma certa forma. E, portanto, o balanço, claramente, ele é positivo. A questão aqui é saber se nós vamos continuar ou não. Eu acho que sim. Teremos que continuar este processo de alargamento. Não agora. É um processo que tem que ser trabalhado, demorado, mas também, no entanto, deixar a hipótese a estes países de crescerem através da União Europeia. 2 exemplos. Portugal e Espanha, quer dizer, Portugal e Espanha, quando aderiram à União Europeia, tinham saído há cerca de 10 anos de ditaduras. Sim. E é através da União Europeia que, primeiro, os 2 países enriqueceram também, não é? Modernizaram-se e também fecharam o seu processo de democratização. Isto é importante e tudo isto acelera-se. Com a União Europeia, quando tu estás dentro, tu aceleras todo este processo. E a Espanha e Portugal vimos isto aconteceu. E por isso que eu acho que é preciso também dar esta hipótese a outros países que precisam também deste vento de liberdade. Begonha, partilhas desta opinião, balanço positivo deste grande alargamento há 20 anos do projeto europeu? Sin dúvida, positivo. Cuanto máis fortes sexamos, mellor. E Europa ten de abranxer os países que queran entrar e que cumplan unha serie de requisitos, porque así nos nestes momentos e nestes conflitos que temos para lutar contra estes conflitos que temos ou que nos amenazan, realmente é moito bom estar unidos. Mas eu tamén aquí digo outra coisa, e é que a entrada este alargamento de há 20 anos supos tamén o crecimento, como dicía Olivier, económico destes países, e foi moito bom para países como a Hungría, como a Polonia, mas realmente tamén é un tirar de orellas para países como, por exemplo, Portugal ou España, no sentido de que Portugal, desde que entraran estes países, fica moitas veces ultrapassado por estes países nos dados económicos e de crescimento. Essa era uma discussão que dava para muito tempo sobre a forma como então, esses países... como están a aproveitar os fundos europeos, como están a aproveitar a entrada de Europa para avanzar, e o que significa é que nós, que levamos máis tempo, debemos continuar a facer os traballos de casa e non nos confiar, non é? Para poder aproveitar ao máximo pertencer á Unión Europeia. Temos que falar de Pedro Sánchez. Temos que olhar para Pedro Sánchez, que num cenário de grande dramatização anunciou que fica no governo de Espanha, acusa a direita de ataque sem precedentes. Recordem, causa um caso de suspeitas que envolve a mulher do presidente do governo espanhol. Já lá vou a ti, Begonha. Estás certamente muito interessado em falar deste tema. Primeira análise para o Olivier. Pedro Sánchez sai a ganhar com isto? Bem, sim e não. Ou seja, sim, porque, sim e não. Sim, porque na verdade tudo indica que não havia nada contra a mulher dele. Exato. E, portanto, ele mantém-se no poder. Portanto, sim, mas do outro lado, e o que me incomodou um pouco é todo o espetáculo. Ou seja, eu não tenho nada que onde ele descreve que na sua carta, que eu li atentamente, lá, que ele está apaixonado pela mulher dele, e acho muito bem, estou feliz para ele. Agora, tudo isto é um pouco espetáculo, o espetáculo que me incomoda um pouco. Agora, vamos deixar para a Begonha, é uma coisa que ela vai falar mais da questão dos consequentes políticos. É uma coisa que não gosto muito em Espanha e também em Portugal e de uma certa forma hoje em dia na Europa, que é a questão que o Pacheco Pereira falava do que é o judicialismo, judicialização, não recordo qual era a palavra certa dele, que é em Espanha inacreditável, mas existe desde a Constituição de 78 esta coisa inacreditável que é a acusação popular. Para as pessoas entenderem, em Espanha, e Sánchez foi vítima disto, em Espanha qualquer pessoa pode processar outra pessoa sem que seja metido ao barulho. Por exemplo, eu posso, em Espanha, processar Pedro Sánchez, não é? Se eu quiser, não é? Sem qualquer, e mesmo que o meu nome não seja metido nisto.
ok? Muito bem. Mas em Espanha isso que acontece. Ou seja, cada E vez... surpreende, Não, não é? mas é inacreditável. Ou seja, por um lado é bom porque é uma espécie de acusação popular onde o povo pode, de uma certa forma, processar alguém. Do outro lado, e vimos agora mais uma prova do abuso que às vezes existem. E nós, nas democracias, nós não podemos cair neste erro De judicialização. Exatamente. E é algo muito interessante, cada vez mais grave na Europa. Acredito bem que queres comentar este ponto do Olivier, mas perguntava-te justamente consequências. Será que Pedro Sánchez sai a ganhar com todo este número, a reflexão de vários dias para dizer ao fim de 5 dias que permanece no poder? Sai a ganhar Pedro Sánchez? Primeiro, respondo ao que estaba a dizer Olivier. Sí, efectivamente, en España, unha acusación popular, como é o caso de Manos Limpias, este sindicato de extrema direita que acusou a muller do Pedro Sánchez e acusou tamén, por exemplo, o marido da infanta Cristina, que por esa acusación depois se le foi a prisao, Iñaki Urdangarín, o ex-marido da infanta Cristina de España. Mas neste caso, realmente esta acusación popular de Manos Limpias non avanzou. É dizer, por sorte, temos un sistema judicial que tú podes acusar, podes procesar, mas depois isto non avanza. Atenção, isto depois o tribunal correspondente decidiu que non há provas suficientes para avançar com a Portanto, o que estás a investigação. dizer é que na avaliação, depois da acusação... Claro, a avaliação... depois isto non avanza, Non ok? avanza. Então, número 2, perguntas como é que saiu? Como é que saiu Pedro Consecuencias. Sánchez? Primeiro, Pedro Sánchez, as consecuencias para a España de todo isto é máis polarización. Neste visto de Ainda fora máis. está clarísimo. Ainda falado muito. máis. Temos 50% da sociedade española polarizada. E entón, eu nesta análise política, sobre todo, o que vexo é un aproveitamento político da parte do Pedro Sánchez nesta situación que temos en España, porque estamos en plena campaña para as eleições da Cataluña. E por que digo isto? Porque o Partido Socialista, o PSC, o Partido Socialista da Cataluña, é apuntado en todas as sondaxes como gañador, claro gañador, das eleições. Non se sabe da Cataluña de día 12 de maio, mas non se sabe se vai gobernar, porque é moito probável que teñan de dar o goberno tamén ao propio Puigdemont, ok? Pelos acordos con o Pedro Sánchez. Mas neste caso foi un aproveitamento político, porque sobre todo que ficaran os españois, e explico cá, neste visto de fora, é moito sorprendidos. Olivier dixía, é que eu non sei se isto vai ter consecuencias ou non. É que así están os españois. Os españois dicen, mas isto que é? É dizer, tanta carta, tanto amor, aproveitas a tua vida familiar para isto, depois todo o Partido Socialista en bloque a gritar e apoiar todo isto, para depois dizer, non, pronto, como me apoiaran, eu continuo e non dar máis explicações. O tempo dirá, e o tempo dirá se realmente o Pedro Sánchez sae mellor ou sae pior. É máis, desde o meu ponto de vista, máis un exercicio de supervivencia política. Cá estaremos mais depois uma vez. para avaliar naturalmente neste visto de fora, feita a análise aos assuntos europeus. Vamos avançar para os temas nacionais. Eu relembro para quem está a ouvir que o Visto de Fora é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos falar de uma guerra de palavras e guerra de contas nacionais entre o atual Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, e o ex-Ministro Fernando Medina, porque Olivier Miranda Sarmento veio esta semana dizer que, afinal, o grande excedente orçamental passou em 3 meses a déficit, acusando o anterior governo de não ter feito uma transição perfeita, não ter sido de alguma forma transparente na transição dos dossiês para o atual governo. Visto de fora, como é que te vês deste caso? Bem, visto de fora, como é que se chama um programa da SIC do Ricardo Pereira? Estão a gozar com quem trabalha, qualquer coisa assim. Exatamente. Isto é gozar com quem trabalha. Eu sabia a resposta, mas a questão era para ver se tu estavas atento. Não, mas a sério, Estou sempre atento quando tu falas. Não, eu sei que tu estás. Mas não, mas é exatamente isso. A sensação que fica é exatamente isso. Isto é gozar com quem trabalha. Ou seja, achei, a sério, isto achei de uma tristeza. Porque assim, vamos imaginar, é como se tivesse sido escrito.
do tipo, mas isto, olha, por acaso, isto não é só uma especialidade portuguesa, não é? Mas, mais uma vez, lá está, não é uma especialidade portuguesa. Há tal ideia que estou no poder, chego no poder, e de repente, e afinal, não posso, não há dinheiro, não há este dinheiro que eu pensava que havia. Mas o que é isto? Do tipo, parece que não há... Então, mas as nossas democracias chegaram até este ponto? Porque, sobretudo, numa fase em que há negociações com as forças de segurança, primeira proposta, não foi aceita, vai haver com os professores. Agora, e dá esta ideia de tipo, não, mas afinal não há assim tanto dinheiro como isto. Mas diz-me uma coisa, do teu ponto de vista... E se o PS volta ao poder, vai ser a mesma coisa. A explicação de Fernando Medina foi convincente? A explicação... Não, mas a grande questão aqui, que eles colocam, tanto o PSD e o PS, o cidadão comum, em maus lençóis. Mas quem é que sabe hoje em dia quem tem razão? Mas quem? E mais, ficar mais longe. Então, mesmo para os jornalistas, que é preciso uma investigação do tamanho do mundo, a grande questão é que eles colocam o cidadão comum, e mesmo que faz isso o seu trabalho, ou seja, um jornalista, numa posição que não é simples. Vai lá, investiga e diz-me com toda certeza, 100% quem tem razão. Sarmento ou Medina? Sim. É uma resposta complexa. E sim, até porque avaliar contas não é fácil. Exatamente, e eles entalam o sistema. E isto é muito grave. Begonha, como é que vês esta guerra de contas entre o atual governo e o anterior governo e o Partido Socialista? Guerra é un goberno minoritario, un goberno que ten poucos apoios, un goberno que está moito pendente de cualquier coisinha então achas que é estratégico, é isso? É estratégico por parte do governo da AD? Não, o da AD, dizer afinal fomos enganados e não temos como cumprir as promessas? Mas sobretudo, non é só que sexa estratégico, é que pode ser até certo, porque como é que comunicas o que temos falado aquí é moito importante. Entón tú podes dizer que tens excedente orzamental, que tens diñeiro para tal e para cual, tudo depende, nós non somos economistas, como faces os cálculos, mas sin dúbida o ministro actual é un ministro que há moitos anos que traballa nisto, foi o gran estratega tamén do anterior programa de goberno, non só deste, non é? E é unha persoa que coñece moito ben tamén a economía e as finanzas, e sin dúbida eu penso que os dois teñen razão, non é? Os dois teñen razão, sí, todo depende de como é que se digan as coisas, mas sin dúbida non debe ser para tanto o excedente orzamental, non é? E o goberno actual estás a encontrar con moitos problemas, sin dúbida, e un deses problemas é precisamente a supresao das portaxes ontem, non é? Porque en 8 anos de goberno socialista, 8 anos, non se suprimiran as portaxes, non, suprímese agora. Houve uma redução do custo, mas sí, mas pronto, non se suprimera. E entón é o Partido Socialista, xusto un mes depois de dizer ao governo, vota a favor do que todos querem, há aqui não uma é? questão, de facto o Partido Socialista tinha isso no seu programa eleitoral, não é? Mas o tinha, mas não fez. O tinha, mas não fez. Não fez quando estava a governar, o fez depois. Certo. Que bom, não é? Mas agora deixa-me perguntar aqui ao Olivier, certo que tinha no programa eleitoral, mas fica essa questão, porque é que em 8 anos não aboliu portagens, não é? Muito rapidamente, Olivier, como é que tu olhas? Rapidamente, sim, bom, mas isto é política. O que eu acho interessante é que a posição do Chega e do PS é que o Chega acho sonha em ter novas eleições e está na sua legitimidade, e eu acho que o PS também hoje em dia sonha. Então é uma coligação negativa? Não sei se é uma coligação negativa, o Chega tem todo o direito de votar contra isto, mas o que é interessante é que eu acho que o PS agora também sonha, porque se António Costa for de facto definitivamente libado e se o PS tiver um bom resultado nas europeias, eu acho que o PS vai voltar a sonhar com as eleições em breve. E certamente não haverá orçamento e certamente o governo minoritário poderá cair. Temos que avançar rapidamente. Mas eu só digo uma coisa sobre isto. Hoxe toda a imprensa galega abre os xornais con este tema. E estou a ler, aquí teño diante Faro de Vigo, onde diz: primeira derrota parlamentaria de Luís Montenegro nun mes. E como explica moito ben para que vexan neste visto de fora os nosos ouvintes como do outro lado da fronteira acompañas este tema moito de perto, porque parte desas antigas escuts son fronteiras ou facen fronteira con a Galiza.
Com a Galiza. Portanto, acompáñase moito isto e eu vexo todo isto tamén como unha estrategia tamén da parte do Chega de cara ás eleições europeas. O Chega quer ter moitos votos nas eleições europeas e con esta coaligação entre aspas, neste caso parlamentar, negativa, co o PS, este apoio ao PS, primeiro gaña popularidade porque todos queren, é algo que é moito popular para todas as persoas, non é? Non ter de pagar por taxas e chega máis votantes e então é uma derrota propriamente para o governo. E tem que ser entendido no contexto eleitoral que se aproxima para as Exatamente. europeias. Falamos ainda da discussão sobre a reparação colonial, tema, como sabemos, suscitado novo pelo Presidente da República. Depois de todos estes dias, Olivier, o que é que fica deste debate? Fica que começa a haver debate. E que isto é o paradoxo, é que começa a haver debate, o que para mim é positivo. Visto de fora, sempre achei muito estranho que não houvesse debate em Portugal sobre esta questão. Do teu ponto de vista, é o país mais atrasado nessa discussão? Não gosto da palavra atrasado. Sim, eu diria que se calhar se tapa os olhos em relação a algumas questões. Sim. Que devem ser discutidas, não de forma tão radical, na minha opinião, como o Presidente da República disse quando falou do pagamento, mas não. Eu vou só dar, já dei uma vez este exemplo aqui há 2 anos, mas eu vou dar um exemplo. Que é a cidade. Muitas vezes, aliás, às vezes estou acusado por algumas pessoas de dizer mal do país onde nasci, a França muitas vezes, mas não desta vez vou dizer bem. E que é a cidade onde cresci, que em França é Nantes, portanto, no oeste da França, 600 mil habitantes, portanto, não é uma pequena cidade, não é? E esta cidade detém desde há 15 anos o memorial da abolição da escravatura. Acontece que a minha cidade cresceu à custa do mercado de escravos. Eu nunca senti tanto orgulho da minha cidade. Não por ter sido, como é óbvio, ter sido isto, mas porque ela assuma. Assumir o seu passado, para mim, é algo de mágico. Eu admito. E não é autoflagelação. Não é, ei, somos maus. Ei, não. Até houve conferências de historiadores africanos interessantes a dizer que não, os ocidentais não têm o monopólio da escravatura. Portanto, eles têm conferencistas, historiadores a falar disto. Não se trata, sobretudo, de o erro crasso. O Ocidente dizer, nós ainda temos que pagar toda a nossa vida. Não, mas assumir, caramba. Mas o mínimo. E eu sou orgulhoso da cidade que eu vi crescer, dizer que nós custamos a custa do mercado dos escravos. E aplaudes que em Portugal... Que orgulho de assumir a sua história. E aplaudes que Portugal começa a fazer esse... Mas sem histerismo. A questão aqui é sobretudo não haver histerismo. Sobretudo, isto é que é importante. Abrir o debate da história. Sim, é importante. Begonha, é um debate que começa agora, do teu ponto de vista também necessário. É un debate, mas por favor que non estesamos 3 anos a falar deste tema e non falar de outros temas tamén importantes en Portugal. Porque en Portugal, cando se fala dunha coisa, estáse días e días e días e días. Vamos a ver. É necesario máis ao mes... Sí, porque nós en España, por exemplo, mudamos de tema dun día para outro e estamos bum con a actualidade. Mas neste caso eu penso que o presidente da República foi inoportuno pelo timing, realmente, aínda que fica moito ben para un xornalista poder publicar isto, porque mesmo en vésperas do 25 de abril, cando saiu, mas ao mesmo tempo temos de tentar repor o pasado de moitas maneiras, mas para isto debería estar máis coordinado con o propio goberno, é dizer, ele falou con unha única voz, cando há un goberno, ele é o presidente da República. En Portugal há un goberno, por tanto, que é o que toma esas decisões, non é, a nivel político. Por iso refírome que aquí foi, desde o meu punto de vista, bastante inoportuno. E mal lançado do teu ponto de vista, até porque não foi, como dizes, articulado com o governo. Exatamente. Eu vou dar-vos 50 segundos a cada um para um último tema que tem a ver com a ideia de integrar jovens delinquentes no serviço militar. Já ouvimos o Ministro da Defesa, Nuno Melo, que lançou, enfim, esta questão, dizer que foi mal interpretado, que falou apenas numa hipótese meramente académica e no contexto académico. Como é que olhas para esta polémica e toda a controvérsia que gerou, Olivier? Ou achas que há aqui algum fundamento, do ponto de vista académico, para suscitar esta questão? Desde que colocam lá o meu filho, fico-lhe contente. És muito mal. Estou muito mal. Estou a brincar. É um filho incrível, portanto, não merece castigo. A questão é exatamente isso, mas é isso que eu ia dizer exatamente, que é, o exército não pode ser considerado um castigo.
Exatamente. É isso para mim a grande questão aqui. Agora, no entanto, a ideia do Numelo, para mim, não deixa de ser interessante num ponto. Então vamos a isso, porque é uma perspectiva diferente. Que a ideia, exatamente, que é a ideia de... podia ser, por exemplo, levantar, está a abrir o debate. É interessante. Ele abriu o debate sobre uma questão, e por que não mesmo a nível do civil, a nível civil, haver uma espécie de trabalho comunitário para isto, para dizer, vocês estão em Portugal, existem instituições que têm que ser respeitadas, a partir do momento em que não respeitam a instituição, vocês vão trabalhar para ela. Por exemplo, vão ajudar a fazer um trabalho comunitário. E por que não? Isso sim. Agora, considerar que dentro de trabalhos que até eles precisam e que vão apanhar, tipo, as pessoas que não sabem, que estão em dificuldades, enfim, desta forma assim, mas eu acho que também não é isto que ele quis diretamente dizer, mas isto é outro debate. Muito bem. Begonha, encontras algum fundamento naquilo que o Ministro da Defesa lançou há uns dias? Mais uma vez, encontro pouco oportuno, pouco, digamos, pensado, ou a mensagem como a lançou. É que é importantísima a comunicação é fundamental e neste caso acho que non foi ben lanzada esta comunicación, é dizer, como dixía Olivier, o que son traballos para a comunidade, tentar que estas persoas volten á normalidade, dar este apoio e que façan traballos á comunidade como acontece até restaurantes, por exemplo, que se abriran en Lisboa, que se conta, por exemplo, con prisioneiros, por exemplo, e as delincuentes, pareceme moito ben dar ese apoio, mas de aí a que o exército estese a ser alimentado de delincuentes, pareceme que o exército ten de defender a un país. Entón, tense primeiro de tentar ver si estes ex-delincuentes realmente estánse a modificar os seus hábitos e as súas atitudes, e para iso é mellor que comece por un traballo, por exemplo, máis social antes de os enviar, por exemplo, ao exército, non é? Penso eu. Feita a análise dos temas da semana, não é castigo, mas agora vamos para um índice de localidade. Mas assim parece, não é? Vamos lá. Não é. Índice de Tugalidade. E fazemos agora a nossa pergunta da praxe, a Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas, e assim, claro que está no carro, mas quase certeza que vai saber esta resposta. Então, queremos saber o que é que significa. Música de elevador, não? Sabes porquê? Porque eu não consegui ouvi-la antes. Portanto, esta é uma música surpresa e sim é um bocadinho de elevador, como tu gostei muito, Olivia. Então, o que é que significa deixar algo em banho-maria? Isto é simples. Sí, deixar algo en banho-maría é deixar algo... Para amanhã, para fazer uma coisa... Não, en banho-maría é así para que, pronto, así, para que a moleza, para que isto así... Sí, algo que non interesa moito, tú deixas... Sí, en banho-maría, deixas así, é mesmo así, é así, deixas para que isto... Então, o Olivia diz sem resolver e tu, Begonha, dizes? Não, isto eu deixas quando, por exemplo, non tes moito interese en algo en banho-maría, para que vaya caindo así aos bocados e que isto pareza, non dices que non, mas deixes en banho-maría, deixes como non morrer, mas quase así, sin dizer que non, así en banho-maría é moito portugués o de deixar en banho-maria, é verdade. Sim. Estão os dois certos. É verdade. A expressão é muito simples e a expressão que usamos significa isso mesmo, adiarmos uma coisa, um determinado assunto, porque a sua resolução ainda pode demorar a concretizar-se. Agora, não sei se querem saber de onde é que surgiu esta expressão, que eu tenho aqui a história. Assim, vamos ver. Porque Maria? A questão é porque Maria. Exatamente. Então, esta expressão vem do tempo das panelas de cobre e das velhas colheres de pau. Durante o banho-maria, já sabemos, cozinham-se os alimentos dentro de um recipiente, colocado num outro cheio de água quente. E o método saiu dos laboratórios químicos que produziam produtos para as farmacêuticas ou criavam cosméticos, que eram processos extremamente lentos. Mas quem era Maria? Perguntam vocês. A Maria diz que era uma judia alquimista de Alexandria, viveu 300 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré. E é a ela que se atribui a descoberta do aquecimento lento e gradual através da água, como alternativa à manipulação de substâncias diretamente no fogo. Portanto, foi ela que criou o banho-maria e por isso se chama banho-maria. Muito foi bem. o início de Tugalidade. Estamos sempre a aprender. Índice de Tugalidade. E para concluirmos o Visto Fora, vamos saber como foi a semana do Olivier e da Begonha. Begonha, o negativo da tua semana. O negativo sei que van rir cando ousan isto, mas isto é verdade e estou a sufrir moitas veces. Nesta cuarta-feira eu voltei para Vigo e voltei
como é habitual, como voltei de comboio. E que aconteceu no comboio? Que tivemos avaría no comboio no Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto. Tive tan má sorte que houve unha falla na agulla de entrada na estación de Coimbra e ficamos parados máis dunha hora. Wow. A Begoña, eu, perdí o outro comboio, porque non temos comboio directo entre Lisboa e Vigo, perdí o Celta, o enlace do Celta no Porto. Mas entre todo isto que é mau, porque mau indica o atraso e como funcionan os comboios, encontrei algo positivo, que un funcionario excelente e simpatiquísimo que procurou unha solución para Begoña. E entón, eu depois tive de apañar un outro comboio, mas isto parece surreal, Olivier, un outro comboio no Porto, até a fronteira, até Valença. Eu vou só contextualizar, Begonha, porque a Begonha Inigas tem muitos problemas com comboios e nós já estamos habituados. Mas olha, están a ver, e moitos usuarios van se sentir moito identificados comigo, porque isto é un problema realmente. E depois tive de apañar e puxerame un taxi até Vigo. É dizer, este funcionario solucionou, mas saben a que hora cheguei a Vigo? A que horas? 1 da mañá, hora española. Así normal isto entre Lisboa e Vigo não é normal. não é normal. Se fosse a ti, fazia um podcast só sobre problemas ferroviários. E com todas estas histórias, porque, olha, eu ia ser tua ouvinte. Olivia, o teu negativo da tua semana, quando recuperares o frio, estás à vontade. O Olivier está a rir mais ou menos há 2 minutos, portanto vamos lá. Olivier está a rir, mas queria ver eu o Olivier. Olivier aqui a montar, Olivier. Obrigado, Begonha, obrigado. Mas temos que Porque, sinceramente, rir assim e trabalhar ao mesmo tempo é genial. Rapidamente, o meu negativo tem a ver com os donos de alguns animais nos chamados bares ou restaurantes ou lojas animal friendly. É uma coisa que eu não entendo. Então, mas quando uma criança chora e tudo isso, não é? Eu sou o primeiro a dizer, ok, os pais têm que fazer uma coisa, ou dar o biberon, sei lá, vão passear a criança. Mas cada vez mais, que falta de respeito. Nos restaurantes e nos bares, eu sou a favor, como evidente, não, mas eu sou a favor da paz dos animais. Agora, um cão ladra, então, mas os donos não fazem nada. Não estão a entender, hein? Então, mas se um animal faz um barulho, acalma o cão, ou vai passear com o cão. E hoje em dia, nesta loucura, vejo cada vez mais pessoas com o cão ao lado, aos berros, a ladrar, e ninguém faz nada. É muito chato. Não, mas é que é inacreditável. E às vezes as pessoas não têm paciência com crianças e têm paciência com os cães que ladram assim. Não entendo. Percebo. Não, Percebo. eu não E entendo acontece mesmo. a muita gente. É o meu negativo da semana. O teu positivo, Begonha? O meu positivo chama-se Ponte nas Ondas. Sabem o quê? É nas um Ondas? programa Ponte nas Ondas. É um programa de rádio transfronteiriço. Sobre os comboios. Que ganhou, não riam, porque este Sobre programa pontos, foi é sempre considerado como boas prácticas pela Unesco e é histórico. Este programa leva muitíssimos anos entre alumnos do secundário dun lado da fronteira da Galiza, dun lado do Miño e do outro lado do Miño en Portugal. E Ponte nas Ondas está en Lisboa. Esteve ontem no Instituto Español de Lisboa a facer radio en directo con alumnos do secundario, a aprender o viciño e a ficar con o viciño da radio, e depois estarán no Centro Galego de Lisboa a facer radio con actuações musicais. É dizer, como que começaran vocês na radio? Eu comecei realmente no mundo do xornalismo a facer, por exemplo, un xornal escolar no meu colexio, depois a facer radio universitaria, estas radios que non eran ilegais, entre aspas, non é? Que eran ouvidas por pouca xente. É dizer, comezar así a facer radio é moito engraçado e unir dos povos e dois países, por iso foi considerado como boas prácticas pela Unesco. Así que para mí, unha salva de palmas para Ponte nas Ondas. Palmas para ti, Begonha, e para o teu positivo. Olivier, o positivo da tua semana. Sim, o meu positivo da semana tem a ver com o que eu acho um regresso em força em Portugal dos restaurantes que eu chamo de restaurantes de comida pré-histórica. Ou seja, não estou a... Pré-histórica. Pré-histórica. Vou explicar, faz favor, deixa-me falar.
Mas sem cães a ladrar, não é? Eu sou a favor, não estou a falar aqui da dieta paleolítica, mas quase. Ou seja, o regresso que eu chamo a comida da pré-história, que é algo que eu defendo, que eu acho incrível, que é muito bom. Já estou farto dos pokeballs e das comidas de fusão. E o que é a comida pré-histórica? A comida pré-histórica é pura e simplesmente comer tudo de forma da natureza. Ou seja, um peixe grelhado, uma carne grelhada, um legume, uma fruta. Existem várias escolas disso, enfim, mas eu acho que é bom porque é o regresso disto. É algo que também não dá imenso trabalho, ou seja, pronto, e é ao mesmo tempo divinal, simples, e até quando comemos, onde reparar, quando comemos isto com as pessoas, o ambiente torna-se melhor, na minha opinião, Não, fica, tens razão. Mas olha, Olivia, na pré-história... Temos mesmo de concluir. Sim. Mas estamos de volta para a semana. Porque a expressão deste programa é da begonha, porque nós em Espanha é tudo bum, 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 estamos sempre a mudar de assunto. Estamos de volta para a semana. Um beijinho a todos. Beijinhos, bom fim de semana. Tchau.